Olá, boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs. Rogando a Pai de Misericórdia que estejamos todos em paz, mantendo a fé, a esperança, os cuidados necessários para não nos contaminarmos e nem contaminarmos o outro, nesse processo pandêmico, Então, higiene das mãos, máscara, distanciamento, mesmo já vacinados, vamos nos manter firmes e fortes nos cuidados, ajudando o mundo a curar-se desta pandemia. Então vamos agradecer a Deus aqui estarmos em paz, vamos fechar os nossos olhos e pedir o amparo e assistência dos nossos amigos espirituais, os mentores dessas duas casas amorosas, Jesus e Jacó, casas irmãs, que sempre estão conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos dando consolo, o amparo que necessitamos. E a essas bênçãos nós somos muito gratos e gratas, devemos ser muito gratos e gratas a todas essas bênçãos recebidas por essa equipe espiritual, que eles sejam cada vez mais amparados e iluminados. Vamos vibrar também a nossa luz pelo nosso planeta, por toda a humanidade sofredora, humanidade ligada ao planeta, seja encarnado ou seja desencarnados, todos envolvidos em muita luz, em muita paz, abençoando aqueles que partiram nesta pandemia. Luz, muita luz, para que a humanidade encarnada abra os olhos, se esclareça, consiga vibrar luz, vibrar amorosidade para todos e para o planeta. E assim, juntos, unidos, um ser coletivo que somos, conseguiremos vencer esta pandemia e ajudar o nosso planeta a seguir o seu rumo de regeneração. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare, que assim seja. Olá, aqui estamos mais uma quarta-feira para as nossas conversas da noite, Durante o mês de junho, estamos tratando de rumos doutrinários de Indalício Mendes, Na semana passada, a Camila falou sobre a bússola do caminheiro, como sendo o Evangelho segundo o Espiritismo para nós, espíritas cristãos que somos, Que seja sempre a nossa bússola. E hoje vamos falar sobre a luz do caminho e o que é que Indalício nos traz como sendo a luz do caminho. Na verdade, ele nos traz que é o Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo como uma rota do nosso caminhar, Bom, mas antes da gente começar propriamente dito a falar dos comentários de Indalício, certo? Já que a gente vai falar sobre espiritismo, vamos ver qual é o conceito de espiritismo que a gente encontra num livro pequenininho de Kardec chamado O que é o Espiritismo, Então, o espiritismo é ao mesmo tempo, vou ler, tá? Uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E podemos defini-lo assim. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, para quem tinha alguma dúvida de como definir o espiritismo, se alguém te perguntar o que é o espiritismo, você pode utilizar essa definição que a gente encontra em o que é o espiritismo, ok? Então, em o livro O Consolador, Emmanuel também nos traz algumas coisas interessantes. Ele nos diz que, no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos também coletivos de natureza intelectual, que visam sempre o quê? A progressão da humanidade, Porém, é no seu aspecto religioso que repousa a grandeza divina do Espiritismo, Por quê? Porque ele constitui a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a necessidade da renovação do homem, do seu próprio ser, para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Interessante, Então vamos agora aos comentários de Indalício a respeito de A Luz do Caminho, Então ele nos traz
que o Espiritismo ele tem, na realidade, a finalidade de esclarecer, de educar, reformar a criatura humana, né? E ele sempre nos dá elementos para alcançar a felicidade relativa, né? Que nós podemos ter aqui nessa vida terrena, né? Então, o Idalice nos traz que o Espiritismo é o caminho da redenção espiritual através do Evangelho, né? É a iluminação que se opera dentro de cada um de nós, abrindo os nossos horizontes para o escalar da nossa alma, né? O Espiritismo também nos mostra que o caminho é realizar a própria reforma e não nos preocuparmos com a reforma do outro, porque só servindo de exemplo, fazendo o nosso próprio dever de casa, é que podemos ser colaboradores da reforma daqueles que estão ao nosso redor. Somente colaboradores. Cada um é responsável por realizar a sua própria reforma, né? Então, por isso, antes da gente policiar os atos dos outros, policiamos os nossos próprios atos, né? Algum tempo atrás, eu recebi um postzinho de WhatsApp bastante interessante, né? Que dizia assim: Jesus disse, vigiai e orai, mas não ao seu vizinho, e sim a você mesmo. E é exatamente isso. Vigiemos e oremos as nossas próprias atitudes. Sejamos rigorosos com o que pensamos, com o que fazemos, né? E vamos entender que a função dessa doutrina que nós escolhemos adotar nesse mundo em que vivemos é propagar o cristianismo com Cristo Consolador, sempre triunfante, né? Então, a moral do Cristo é primordial para que nós a entendamos perfeitamente, busquemos colocá-la em prática o tempo todo, né? O Espiritismo ele veio como o consolador prometido por Jesus, né? Enquanto ciência, ele também é filosofia, religião, e o amor e a caridade são os seus pilares. Então, a nossa doutrina espírita é ciência, é filosofia, é religião, e tem apenas como pilares o amor e a caridade. Kardec nos disse, fora da caridade não há salvação. Isso é que o Espiritismo prega. E a caridade, lembrando, meus irmãos, que é o amor em ação. É a ação amorosa, é em busca de dar o auxílio a todo aquele que precisa, né? Então, os espíritas, né, eles não conservam aquela imagem de Jesus pregado à cruz. Não. O nosso Jesus é sempre visualizado com uma resplandecente glória, ensinando a todos nós que ele é sim o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o Espiritismo é otimista e construtivo. Kardec era positivista, o poder do pensamento positivo, né? Então, o Espiritismo busca alargar cada vez mais o âmbito das nossas tarefas regeneradoras, né? E todos aqueles que se digam, se afirmam espíritas, devem estar sempre empenhados na boa luta. E qual é a boa luta? É aquela luta para o seu próprio crescimento espiritual, moral. É a luta pela divulgação sem imposição da doutrina espírita, pregando pelo exemplo da moral cristã, né? O que é que o Espiritismo nos prega? Ele nos prega a humildade consciente, mas não nos prega jamais o servilismo aniquilante, né? É diferente ser humilde do que ser servil, né? Então, ele nos faz compreender que ser humilde não é ser passivo nem indiferente à defesa dos princípios da moral cristã. Ninguém foi mais humilde do que Jesus. Ele veio, era um mestre, governador da terra, espírito puríssimo, e veio para nos servir. Mas quando ele precisou revelar energia, ele revela assim a sua pujança,
expulsando, por exemplo, os mercadores que profanavam o lugar santo do templo, né? Então, humildade não é servilismo, né? Precisamos entender que as maiores armas dos espíritas são o próprio exemplo e a prece, a oração, né? E os seus combates, os nossos combates, na verdade, são os combates do bem, pelo bem, para o bem, porque somente a multiplicação do bem pode reduzir o mal até chegar ao ponto de extingui-lo, né? E o Espiritismo, ele não catequiza, ele instrui. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, já nos disse o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele não dogmatiza, ele busca esclarecer através de uma fé raciocinada. Não persegue nunca, busca orientar se possível for, não odeia, ampara, não atrapalha, colabora, não se expressa por crítica, simplesmente exemplifica e ora. Não se vinga, perdoa. O Evangelho já nos disse que não se pode imaginar quem quer que se diga espírita nutrir qualquer sentimento de vingança em seu coração, né? Não mostra ressentimentos, simplesmente ama em todos os atos. Nós que nos afirmamos espíritas, devemos demonstrar amor, trabalho, dedicação, abnegação, fraternidade e trabalhar para que também cheguemos a ter a renúncia, sublime renúncia, né? E o Espiritismo, meus queridos, respeita as demais religiões. Isso é importante que todos nós saibamos, né? Nós devemos respeitar todas as religiões. E realizamos o nosso trabalho de acordo com as lições luminosas que Kardec nos trouxe, né? Esclarecendo as parábolas do Evangelho de Jesus, né? Então, o Evangelho é a fonte de luz no caminho dos espíritas, né? E como ciência, o Espiritismo se nutre dos progressos, né? Dos progressos científicos. Kardec já nos disse, se a ciência demonstrar que qualquer coisa que está escrito no Pentateuco está errado, né? Que está descrito na doutrina espírita está errado, né? Vamos seguir a ciência, né? Vamos deixar que a ciência enriqueça o patrimônio da humanidade, né? Já como filosofia, o Espiritismo realiza, pela via dos conhecimentos filosóficos, o consórcio perfeito com a religião, né? E é por isso tudo que ser espírita não é tão fácil quanto parece. Mas aquele que consegue buscar iluminar-se, vive sim num mundo mais feliz, porque ele ama Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo e sabe que o amor é capaz de suavizar todas as dores, adoçar as amarguras, encurtar os caminhos mais longos e ásperos. O amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados, né? E ele nos traz também a confiança no amanhã, porque nos dá segurança na certeza da vida futura. Compreendemos, né, pelo conhecimento da razão dos problemas dos seres humanos, que são perfeitamente explicados pelos processos reencarnatórios, né? Isso nos traz tranquilidade, nos traz confiança, certeza de que sim, teremos dias melhores, né? E principalmente, não tem mistérios, nem milagres, não ilude ninguém. Ninguém acha que por se tornar espírita, porque por frequentar um centro espírita 2, 3 vezes por semana, porque é passista, porque é dialogador, porque é médium, está livre das agruras da vida terrena. Não existe essa ilusão, né? A felicidade do homem tem que ser construída através de suas próprias obras, o seu caminhar, e não só nesta encarnação, e em encarnações futuras também,
né? Porque o homem precisa retificar sua orientação na vida, buscando pautá-la sempre na moral cristã, né? E para finalizar, certo, esse breve comentário, em O Evangelho segundo o Espiritismo está o seguinte: a revelação cristã havia sucedido à revelação de Moisés. A revelação dos Espíritos vem completá-las. E em João 16, certo, está escrito: isto anunciou o Cristo. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Então, muita paz, muita luz para todos nós, que Jesus nos abençoe, nos mostre sempre o caminho da paz, da harmonia, que a doutrina espírita possa ser realmente uma luz no nosso caminho, nos mostrando os rumos corretos. E que Deus seja conosco, nos abençoe e nos guarde agora e sempre. Muita paz para todos nós. Então vamos agora, quem ainda não está, por favor se dirija ao seu cantinho da conexão para a realização do nosso atendimento espiritual. Não se esqueça de levar garrafinha de água ou um copo de água, né, para ser fluidificada pelos atendentes fraternos, esses irmãos nossos incansáveis, queridos, benfeitores, amados, que sejam cada vez mais iluminados. E vamos fechar os nossos olhos, inspirando e expirando abundantemente, na certeza da conexão com o Pai Maior, com os mentores espirituais dessas duas casas amorosas, com os nossos anjos guardiões, os espíritos amigos que nos cercam e velam por nós, que já estão conosco com toda certeza, e os nossos atendentes fraternos, sempre solícitos, já fizeram a limpeza da psicosfera do nosso ambiente, dos nossos lares, todos os cômodos das nossas casas, do nosso campo vibracional, dos familiares que estão conosco nos nossos lares, de forma que a chuva de bênçãos que iremos receber seja adequadamente recebida por nós, que possamos internalizar todas as bênçãos, estejamos receptivos para essas bênçãos. Então vamos inspirar profundamente, retendo o ar, na certeza de que paz, luz, saúde, pura, harmonia, tudo de bom que necessitamos, todas as bênçãos que ardentemente desejamos, estão sendo derramadas sobre nós, que nós inspiramos abundantemente essas bênçãos do ar do nosso ambiente, retemos essas bênçãos e expiramos aquilo que não nos serve, que não nos faz bem, que não queremos mais. Mais uma vez, inspiremos paz, luz, harmonia, tranquilidade, saúde, imunidade, cura dos nossos males. Retenhamos essas bênçãos e expiremos aquilo que não nos faz bem, mágoas, ressentimentos, aborrecimentos, sofrimentos, tudo, coloquemos tudo para fora com vontade, com disposição. E agora, inspiremos profundamente todas as bênçãos derramadas no nosso ambiente. Retenhamos essas bênçãos e energias ruins e negativas já devidamente expulsas e transmutadas pela psicosfera de amor que nos envolve. Expiramos também a paz, a luz, a harmonia que desejamos ter no nosso ambiente e ao redor de nós. E assim, perfeitamente conectados e conectadas com a espiritualidade maior, conversemos com os nossos atendentes fraternos. Vamos dizer a ele o que nos incomoda, onde nos dói, o nosso pesar, o nosso sofrer. Vamos pedir a eles que nos abençoem, que nos ajudem, que nos promovam a paz, a luz, a fé, a esperança e principalmente fortaleçam a nossa esperança e a nossa fé, que Jesus já nos disse que se a tivermos como um grão de mostarda,
somos capazes de transportar as montanhas das dificuldades que assolam a nossa vida. E são muitas as dificuldades, irmãos queridos. Sim, porque estamos num mundo de provas e expiações. É natural que assim seja. Mas vamos reagir a essas dificuldades com disposição, com oração, com fé, com esperança, com certeza de que dias melhores sim virão para todos nós. E aí as bênçãos divinas, abundantes sobre nós, sempre que nos conectamos com Deus, se derramarão sobre nós de forma plena e absoluta, de modo que o consolo venha, de modo que a clareza na busca das soluções apareça, de modo que os caminhos para contornar as dificuldades cheguem até nós, de modo que anjos encarnados ou desencarnados nos estendam suas mãos, nos ajudando a ultrapassar os problemas. Basta que tenhamos fé, meus irmãos. A fé, por menor que seja, nos fortalece, nos dá ânimo, e não deixemos de trás a esperança, a caridade, a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes que não podem faltar no coração e na mente daqueles que se dizem cristãos, como nós somos, com fé em Deus, o Mestre Jesus, sempre nos guiando e nos amparando. Então cultivemos a fé, cultivemos a esperança, cultivemos a caridade, o enxergar que o outro talvez tenha necessidades maiores e uma prioridade em relação a nós. E vamos estender também as nossas mãos, assim como desejamos anjos a nos estenderem as mãos, que sejamos também anjos na vida dos outros, estendendo as nossas mãos para que possamos ajudá-los a sair das dificuldades, assim como desejamos ardentemente que anjos também, estendendo as mãos, nos ajudem a sair das dificuldades. Que a fé, a esperança, a caridade sejam plenas nos nossos corações. E enquanto esses nossos amigos queridos atuam sobre esses fluidos benéficos que nós estamos recebendo, direcionando-os exatamente para aquele ponto que mais necessitamos, sejam dores do corpo, dores da alma, dores do espírito. Vamos aproveitar e envolver os nossos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, todos aqueles que estão em contato conosco, nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho. Luz, muita luz sobre eles também, que também eles recebam as bênçãos divinas sobre suas vidas. E vamos pedir misericórdia ao Pai, de todos aqueles que estão em sofrimento, seja por conta da pandemia ou não, que Deus tenha misericórdia de todos, misericórdia, 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 Senhor. Os que estão nas ruas, nos presídios, nos leitos de dores, em doenças terminais, os que partiram pela Covid-19, os que ficaram aqui em luto, misericórdia de todos, Senhor. Misericórdia dos que perderam seus empregos, seus negócios, condição de vida adequada e digna. Misericórdia dos que estão em desespero, dos que têm ideação suicida. Misericórdia, Senhor, dos que estão em trevas. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Que o manto de Maria Santíssima possa cobrir toda a humanidade, para que a luz divina se faça sobre todos nós. E que Jesus Cristo, com seu manto sagrado também, cubra o nosso planeta, envolvendo na luz de quem necessita. E que Deus, nosso Pai amoroso, nos ajude, nos envolvendo em luz, e que possamos sair desta pandemia nos trabalhando, nos fazendo crescer moralmente,
para que as nossas vibrações positivas possam ajudar a humanidade e o nosso planeta. Muita paz para todos nós. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê a fé, a esperança e a caridade presentes em nós. Que assim seja. Muita paz. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor,
pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da